Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, para o nosso estudo, né, da Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Davi, continuando a falar sobre Davi, né? Davi, quem era Davi? Davi foi, né, escolhido por Deus para ser rei. Mas enquanto ele ainda não estava exercendo o papel de rei, que ele ainda não tinha sido não tinha colocado ele no posto, né? Porque consagrado ele já estava, ele foi consagrado muito pequeno, muito cedo para ser rei. Mas vamos ler aqui agora, falar um pouquinho sobre a trajetória dele até ele, né, pegar esse cargo de rei mesmo, né? O que aconteceu? É isso que nós estamos fazendo esse estudo. E o que esse estudo está trazendo para nós? Está trazendo muitas informações que servem para que a gente possa, né, colocar, aplicar, né, no nosso dia a dia de nossas vidas hoje. Porque muitas das vezes acontecem coisas que nós não entendemos, né? Os mistérios de Deus, eles são enormes, né? E às vezes você está passando por algumas lutas e não sabe por quê. E às vezes você quer culpar Deus, né? Deus, por que o Senhor não faz isso? Deus, né? Achando que, né, Deus é o culpado de tudo. Mas não é bem assim e a gente vamos estudar para saber por quê, né? Então, estamos falando hoje sobre a vida, né? O que Davi passou na trajetória dele, desse caminho da consagração até o seu início do reinado. Então, a gente está estudando. Eu convido você, pegue a sua Bíblia, vamos ler hoje, nós vamos fazer um estudo do capítulo 24 do livro de 1 Samuel. Então, vamos lá. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, disseram-lhe: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi buscar Davi e seus homens, até sobre as penas das cabras montesas. Olha só como que Saul estava, né, indignado contra Davi. De qualquer maneira, ele queria, né, matar Davi. Foi atrás de Davi com 3.000 homens. Olha a loucura, né, que ele chegou. Atrás de Davi com 3.000 homens. E as cabras montesas. O que é cabras montesas? Aquelas cabras grandes, né, que eles aproveitavam para levar a carga, né, deles. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. E Davi e seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor te disse: Eis que entrego o teu inimigo em tuas mãos, para que lhe faças o que lhe agradar. Nossa, Deus, olha o que Deus fala para Davi. Eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos e você faça com ele o que lhe bem agradar. Então, tudo que Davi fizesse com Saul, Davi estava perdoado. Tá vendo? Estava perdoado. Davi podia matar Saul, mas ele ia ser perdoado por Deus. Por isso que eu falo para vocês, Deus, ele tem os seus desígnios, ele tem, né, os seus mistérios para conosco. Ele viu que Saul estava perseguindo Davi de qualquer forma. Então ele falou: olha, Davi, se você quiser matar ele, mata. Você está entendendo? Então tem coisas que a gente tem que fazer a separação. Porque aqui já existia o quê? Os 10 mandamentos. E o que os 10 mandamentos fala? Não matarás. Não matarás. Então, aqui, Deus está dando uma ordem para Davi. Olha, eu vou entregar nas tuas mãos o teu inimigo. Você faça dele o que bem prover. Ou seja, o que bem entender. Você faça dele. Ele podia fazer qualquer coisa. Agora eu vou matar esse infeliz e eu vou sossegar.
Porque até então Davi não tinha paz. Davi vivia, né, se escondendo em cavernas, cidades em cidades, porque sempre tinha um oleiro de do rei Saul, vigiando Davi, contando para Saul: olha, Davi foi para a parte tal, Davi tá ali, tá lá, vai para lá que Davi tá lá. Então sempre tinha alguém, né, fofoqueiro, né, fofoqueiro. Por isso que eu falo, gente, a gente não pode ser fofoqueiro. É pecado ser fofoqueiro. Dar, né, notícia para outrem da vida de outrem. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu lembro que minha mãe contava uma história que uma vez um homem chegou na casa onde ela morava e perguntou sobre um outro homem, sobre o vizinho. Aí ela pegou e contou, inocentemente ela falou: ele foram para lá para a fazenda deles, né, que eles tinham lá fazenda para pegar mantimentos. Então a mãe contou: ele foi lá, mas a mãe contou inocente. Aí o que aconteceu? Era um matador querendo matar o homem foi atrás dele, encontrou ele e matou. Por isso que é ruim a gente dar, né, endereço das pessoas, porque você não sabe o que a outra está querendo, está intencionada. Às vezes eles vêm, né, eu preciso falar com ele tá assim, assim, assado, eu tenho que contar um caso, mas se Deus não permitiu que eles se encontrassem, é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu falo, é muito bom a gente ler a Bíblia, a gente ter entendimento quando está lendo. Não é bom você falar, dar dica para ninguém sobre um outro. Por quê? Porque você não sabe a intenção do outro para com aquele. Não é mesmo? De repente o outro está querendo matar. E eles, quando vêm, claro que eles não vão dizer: olha, eu estou querendo matar aquele cara, onde ele está? Me fala onde ele está, que eu vou atrás dele e vou matar ele. Claro, eles não vão falar assim. Eles vão chegar e vai ter uma mentirinha ali, né? Vai haver uma mentirinha para confundir você. É aonde você tem que ser sábio. Não dá. Fala: olha, eu não sei para onde tá, eu não vi ele sair, eu nem conheço ele direito. Inventa uma desculpa que é melhor do que você, porque senão você fica sendo culpado também daquela morte. E é terrível, né? Mas olha só, mas Davi se levantou e sem ser percebido, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Para você ver, ele conseguiu encontrar Saul. Ele podia ter matado Saul, não. Ele foi lá, cortou só a orla do manto. E nisso ele tinha tanto temor a Deus, Davi, que aquilo doeu nele. Por quê? Porque ele sabia que Saul, mesmo querendo matar ele e tudo aquilo, Saul foi consagrado rei por Deus. Então ele não podia, Saul era um protegido de Deus nesse sentido, né? Ele pensava: eu não posso fazer isso com o protegido de Deus, eu não posso fazer isso. E aqui fala: e ele disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Se eu estender minha mão contra ele, ele é o ungido do Senhor. Ele sabia, ele tinha noção disso. Ele tinha entendimento disso, que Saul, mesmo com todas as tramóias de Saul, mesmo com tudo que Saul querendo matá-lo, mesmo ele tendo sabido que Deus tinha entregado Saul na mão dele, para ele fazer o que ele quisesse, mesmo assim ele tinha aquele sentimento de temor a Deus. Olha como que Deus nos prova. Às vezes Deus coloca seu inimigo na sua frente. É para o quê? Para uma aprovação. E Deus fala, né, para Davi, que ele entregou o inimigo dele na mão dele e ele podia fazer o que ele quisesse, né? Mas só que Davi falava: não, eu não posso matar. Deus mandou eu fazer o que eu quero com ele. Mas o meu querer é matar, mas eu não posso fazer isso.
porque não é digno eu fazer isso. Aí o que acontece? Meu computador aqui está dando problema, mas vamos lá. E Davi conteve seus homens com palavras e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois disso, Davi se levantou e saiu da caverna e gritou atrás de Saul o seguinte: Ó rei, meu senhor. Saul olhou para trás, então Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi disse a Saul: Por que escutas as palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura mal contra ti? Eis que hoje teus olhos viram que o Senhor hoje te entregou em minha mão na caverna, e me disseram que eu te matasse. Mas eu te poupei, e eu disse: Não estenderei minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Meu pai, olha e vê a orla do teu manto em minha mão, pois eu cortei a orla do manto, mas não te matei. Fica sabendo e vê que não tenho mal nem crime em minha mão, e não pequei contra ti, mas tu procuras a minha vida para a tirares. O Senhor julgue entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, mas minha mão não estará contra ti. Como diz o provérbio antigo, a impiedade procede dos ímpios, mas minha mão não estará contra ti. Após quem o rei de Israel saiu, tu persegues a quem? A um cachorro morto, a uma pulga? O Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, e olhe e pleiteie minha causa, e me defenda contra a tua mão. E quando Davi acabou de falar todas estas palavras a Saul, Saul disse: É esta a tua voz, meu filho Davi? E Saul se levantou a voz e chorou. E disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, enquanto eu te recompensei com mal. E hoje me mostraste como procedeste bem para comigo, porque o Senhor me entregou em tua mão, e tu não me mataste. Quando um homem encontra teu inimigo, o deixará livremente? O Senhor te recompense com bem o que hoje me fizeste. E eis que agora fiquei sabendo que te tornarás rei, e que o reino de Israel se fortificará em tua mão. Jura-me, portanto, pelo Senhor, que não exterminará a minha descendência depois de mim, nem apagarás meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Então Saul foi para sua casa, mas Davi e seus homens subiram ao seu lugar fortificado. Aqui a gente observa que Saul, ele temeu Davi. Num momento, ele percebeu, ele caiu em si. Aqui o espírito maligno não estava com ele. Ele era um homem normal. Para você ver, então a gente tem que ter essa separação. Quando Davi estava procurando, quando Saul estava procurando Davi para matar, ele tinha um espírito maligno da parte de Deus. Então ele fez tudo isso para matar Davi. Mas isso tudo já vinha de Deus para provar Davi. Porque Deus tinha ungido Davi para ser rei. Mas só que ainda estava no caminho. Deus estava fazendo o quê? Uma experiência com Davi. Talvez você fale, mas Deus não sonda o coração do homem? Deus não conhece o pensamento, o sentimento das pessoas? Sim, Deus conhece. Mas Deus conhece o pensamento, Deus conhece tudo. Só que para Deus tirar um rei para colocar outro, pensa comigo, seria uma injustiça. Porque já tinha um rei. O rei estava com toda a saúde, né, bem vista. E se Deus tirasse Saul na presença de
todo o povo de Israel e simplesmente colocasse Davi, ia falar assim: Deus foi injusto. Deus ungiu Saul e de repente ele tira, né, Saul do reinado e coloca Davi. Então tinha que colocar, Deus estava com essa intenção, porque Deus percebeu que o coração de Saul era um coração duro, ruim, ele não tinha sentimento. Então o que Deus pega e faz? Deus mostra para aquele povo, para toda a população, que Saul era um homem ruim. Ele tinha como fala, o ímpeto, né, dele era ruim. E Davi era bom. Tanto que Deus mostra para todo Israel como que Davi era bom. Você está entendendo? Que aí, quando Deus consagrasse Davi para ser rei, o povo ia falar: não, Deus é justo. Deus tirou um ímpio e colocou um bom para nós agora. Deus é justo. Tá vendo? Então tem esse caminho, toda essa trajetória, e a gente tem que observar, para depois não ficar julgando Deus, né? Então nós terminamos aqui o capítulo 24, vamos continuar com o capítulo 25, que diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha seus bens no Carmelo. Este homem era muito poderoso, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. A mulher era prudente e formosa, mas o homem era duro e mau em suas ações, e era da casa de Calebe. Tá vendo? Essa turma, esse povo aqui, que era duro, que era ruim, que era tudo, esse povo tudo era o povo que Deus tirou lá do Egito. Eles eram a descendência de Jacó. Então eles eram da tribo de Calebe. Quando Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, então enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: subi ao Carmelo, ide a Nabal e saúda-o em meu nome, e dizei: felicidade esteja contigo, e paz esteja contigo e em tua casa, e paz esteja com tudo que te pertence. Eu ouvi que estão tosqueando as ovelhas. Ora, teus pastores estão conosco, e nós não os ofendemos, e nada se perdeu durante o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus jovens, e eles te dirão: espero que te agrades de teus servos, porque viemos em dia festivo. Dá de bom grado a teus servos e a Davi, teu filho, o que tiveres à mão. E os servos de Davi foram e disseram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e se calaram. Davi, ele não tinha nada, ele estava se escondendo, né? Nas cavernas, que a gente sabe que ele estava se escondendo de Saul, para não para que Saul não matasse ele. Só que ele estava sem produtos, né, alimentícios. Aí ele pede para Nabal, né? Como Nabal era um homem muito rico e Davi também era da descendência de Israel, Davi pede, né, a Nabal, né, que supra as necessidades deles naquele momento. Só que aconteceu, olha só: mas Nabal respondeu aos servos de Davi, dizendo: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Agora há muitos servos que fugiram do seu senhor. Ele considerou Davi um servo, um escravo do rei Saul. Tomara eu meu pão e minha água e a carne de minhas reses que assei para meus tosqueadores, e daria isto a um homem que não conheço e nem sei de onde vem? Olha a impetulância de Nabal. Ele conhecia Davi, ele sabia, porque aquela região toda era de conhecimento que Davi era o sucessor, né? Que seria o sucessor de Saul. Então Nabal aqui, ele estava fazendo assim de tonto, né? De sonso, vamos dizer assim.
Aí os servos de Davi se puseram a caminho e voltaram e lhe anunciaram todas essas palavras. Então Davi disse aos seus homens: cinja cada um a sua espada. E todos eles cingiram a sua espada, e Davi também cingiu sua espada, e subiram com Davi cerca de 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dos servos o comunicou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para desejar felicidades ao nosso senhor, mas ele os ofendeu. Mas todos os homens foram muito bons para conosco, e nunca fomos ofendidos por eles. E nada se perdeu entre nós por todo o tempo em que convivemos com eles quando estávamos no campo. Eles nos serviram de muro em redor, tanto de dia como de noite, durante todo o tempo que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem soberbo, e não se pode falar com ele. Então os servos, do próprio Nabal chegaram à esposa dele: olha, intercede aí, porque o seu esposo, ele é de coração duro, ele não deu provimentos para Davi e os seus homens, sendo que Davi nos ajudou muito no campo, ele nos serviu de guia, de fortaleza, e agora Nabal simplesmente nega o alimento para eles. Aí, então, Abigail rapidamente tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, com 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figos secos, e colocou sobre os jumentos. E ela disse aos seus servos: ide adiante de mim, e eis que vos sigo após. Mas a Nabal, seu marido, não disse nada. E quando ela, montada num jumento, ia descendo pela base do monte, eis que Davi e os seus homens vinham ao seu encontro, e ela encontrou com eles. Então ela deu provimento, ela, escondida do marido, ela deu provimento para aqueles homens, para que eles não fizessem o pior ali entre aquela região ali, entre aquele povo. E Davi, entretanto, tinha dito: apenas em vão. Eu guardei tudo quanto este tem no deserto, de sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia, e ele me pagou mal por bem. Assim Deus faça os inimigos de Davi, e mais, se eu deixar um só varão vivo de tudo o que pertence a ele até o amanhecer. Quando Abigail avistou a Davi, desceu do jumento rapidamente e se prostrou sobre seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. E ela se lançou aos seus pés e disse: ah, meu senhor, minha seja a iniquidade. Permita que tua serva fale aos teus ouvidos, e escuta a palavra de tua serva. Meu senhor, não atendes para este homem ímpio, Nabal, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi o servo do meu senhor que enviaste. E agora, meu senhor, juro que o Senhor te impediu de derramarem sangue, e de vingares com a tua própria mão. Seja agora como Nabal teus inimigos, e os que procuram fazer o mal contra o meu senhor. E eis este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor. Seja ele dado aos seus servos que seguem ao meu senhor. Perdoa, eu peço, o crime de tua serva, porque o Senhor fará casa firme a meu senhor, pois meu senhor guerreia, e as guerras do Senhor, e nenhum mal seja encontrado em ti. Se algum homem se levantar para te perseguir e para buscar a tua vida, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, mas a vida dos teus inimigos será lançada como de uma funda. A gente observa aqui que Abigail, Abigail, ela era esposa de Nabal,
Então ela tinha muito, né, temor a Deus. Ela conhecia, assim como Nabal também conhecia a história de Davi, que ali não era como fala, não era nenhum segredo para ninguém. A história de Davi, ela ficou conhecida toda naquela região, porque Davi matou o gigante Golias. Ele livrou o povo de Israel dos filisteus. Então, toda a honra e toda a glória eles davam a Davi. Então, ela tinha sabido sobre isso. Então, ela foi uma mulher temente, né, a Deus, e ela reconheceu o quanto Davi fez por eles, né, pelo povo de Israel. E aqui ela fala: quando o Senhor fizer para com o meu Senhor conforme todo o que já prometeu, e te fará príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás este amargor no coração, nem este remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de se ter vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, e tu te lembrarás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor teu Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediu de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Mas como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. E Davi tomou sua espada, tudo o que lhe trazia, e Davi tomou de sua mão tudo o que lhe trazia, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que escutei tua voz e honrei tua face. Quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia um banquete em sua casa, como banquete do rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender nada daquilo, nem pouco, nem muito, até o dia alvorecer. De manhã, quando o vinho tinha saído de Nabal, sua mulher lhe contou tudo o que tinha acontecido. Então ele se endureceu seu coração, e ele se tornou como uma pedra. Depois de 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi ouviu que Nabal tinha morrido, disse: bendito seja o Senhor, que puniu justamente da afronta que recebi de Nabal, e deteve do mal ao seu servo, fazendo cair a maldade de Nabal sobre a sua cabeça. E Davi mandou falar a Abigail que ele queria tomá-la por mulher. E os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo, e lhe disseram o seguinte: Davi nos mandou a ti para tomarmos por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés do servo do meu senhor. Abigail se levantou rapidamente, montou no jumento e levou as 5 servas que lhe assistiam, e ela seguiu o mensageiro de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também a Ainoã de Gisrael, e ambas foram suas mulheres. Mas Saul deu sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Aqui a gente observa um mal-estar, né, que eu considero, porque Saul ele era tão ruim para Davi que até a mulher de Davi, né, a esposa de Davi, ele pega e entrega, né, a outros, sendo que a primeira, né, que era para ser a mulher dele, de Davi, ele já tinha entregado. Aí tinha outra filha, né, que já era mulher de Davi. Saul era sogro, né, de Davi. E essa mulher de Davi, porque Davi deixou ela lá para ficar se escondendo, né, do pai dela, ele pega essa mulher e entrega, né, a outro homem. Aí a gente observa quanto erro, né, quanto pecado, né, que Saul cometeu. E como que eles levavam, né, as coisas. As mulheres não tinham esse direito, né, de escolher quem era o seu marido.
Era o homem que escolhia. Eu quero você e pronto. Era dessa forma que acontecia na época. Mas graças a Deus as coisas mudou, né? Nós temos hoje as mulheres nossas aqui no Brasil pode, né, escolher o homem com quem elas querem casar. Mas tem muitas nações ainda que existe essa tradição ainda bem aflorada ainda da mulher não poder escolher o próprio marido. E aqui a gente vê, né, tudo o que aconteceu, a trajetória, que conta um pouco, né, da trajetória de Davi. E o que a gente aprende com tudo isso, né, com esses capítulos aqui, que Deus, ele honra o homem, né, que teme a ele. Deus, ele, você vê que Deus enviou, né, Abigail ao encontro dele, de Davi, para que Davi não cometesse, né, um pecado e matasse, né, destruísse uma família. E isso a gente observa como que Deus age em nossas vidas. Tem coisas que você não sabe explicar, mas nós somos, né, direcionados, nossos caminhos, tudo por Deus. Termino por aqui esse capítulo, né, o 20, nós lemos o capítulo 25 e o 26, não, o 24 e o 25. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada momento, né, andar na presença de Deus e fazer a vontade dele, temendo, né, e tremendo, porque ele disse: obediência quero e não sacrifício. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, você compartilha, se inscreva no canal e que nós possamos estar juntos mais uma vez, se Deus assim nos permitir.